Eles não queriam nem ouvir Jesus falar através do verdadeiro evangelho dele. O verdadeiro evangelho de Jesus Cristo é Ele próprio falando para as pessoas: se convertam, abandonem as práticas pecaminosas que desagradam a Deus. Os que já morreram, e já foram condenados por Jesus Cristo, receberam a pena máxima, que é a vida eterna no inferno. Não se importaram em conhecer e obedecer o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Achavam que, tendo uma religião, crendo que Deus existe, que Jesus Cristo existe, escapariam da condenação eterna no inferno sem Deus. Vamos ler no livro de João, capítulo 14, versículos 21 ao 26. Jesus disse assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe um discípulo: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: quem me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. A palavra que vocês ouvem não é minha, mas é de Deus que me enviou. Eu falo isso para vocês estando com vocês, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que Deus enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas, e fará vocês se lembrarem de tudo que eu falei para vocês. No versículo 21, Jesus disse que, quem obedece aos meus mandamentos, esse é o que me ama. Jesus não disse que, quem crê que eu existo, ou quem tem uma religião que me ama. Não basta só conhecer os mandamentos de Jesus Cristo para escapar do fogo do inferno, nem obedecer os mandamentos de Jesus Cristo parcialmente. No versículo 23, Jesus disse que quem me ama guarda a minha palavra, e obedece aos meus mandamentos. Eu e Deus, viremos até ele, e faremos nele morada, que é através do Espírito Santo de Deus. No versículo 24, Jesus disse que quem não me ama não obedece às minhas palavras. As palavras que eu falo não são minhas, elas são de Deus que me enviou à terra. Não adianta só dizer que crê que Deus existe, que Jesus Cristo existe, e não obedecer o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Vai morar no inferno depois da morte do mesmo jeito dos que não creem que Deus existe, que Jesus Cristo existe. A maioria das pessoas amam o pecado traz prazer para a carne, os vícios trazem prazer para a carne, não se importam que as consequências dos pecados levam para o inferno sem Deus. Os mandamentos de Jesus são pesados demais. O que é isso? Solteiros não podem praticar relações sexuais, não pode ter nenhum tipo de vícios, tem que abandonar os lixos dos programas que passam na TV, na internet. Vou seguir Jesus de longe, sabe? Não quero abandonar os meus pecados de estimação. Jesus exige demais. Muitos que já moram no inferno pensavam assim, morreram sem a salvação da alma, tiveram que abandonar os pecados do mesmo jeito, tiveram que abandonar os vícios lá no inferno sem Deus. Se só crer que Jesus existe salvasse alguém da condenação do inferno, não iria precisar de Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário, para pagar os pecados dos pecadores arrependidos que não querem ir morar no inferno. Tem milhões de religiões no mundo, creem que todos os caminhos levam a Deus. Os que chegam no inferno todos os dias, têm uma surpresa desagradável. Achavam que iam chegar no paraíso de Deus, porém chegaram no inferno sem Deus. Confiaram nos seus líderes religiosos,
que os ensinavam que o inferno não existe, que o ser humano não tem alma. Aprenderam que existe um purgatório para purificar as almas condenadas por Jesus Cristo. Não existe purgatório na Bíblia, no versículo 26. Jesus disse que Deus enviará o Espírito Santo em meu nome, e o Espírito Santo vai ensinar vocês, e irá lembrar vocês de tudo que eu ensinei a vocês. Depois que Jesus Cristo subiu para o céu, Ele enviou o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que convence o pecador a abandonar os pecados, a abandonar os vícios. O Espírito Santo de Deus vai moldando o pecador arrependido até ele se converter de verdade. Para o pecador arrependido ter o direito de ir morar no paraíso de Deus, depois da morte do corpo, meio convertido não vai morar no céu, ninguém vai terminar de se converter lá no céu. Jesus disse assim no livro de João, capítulo 3, versículo 3, aquele que não nascer de novo não vai morar no reino de Deus. Não adianta só dizer que tem uma religião, não adianta só praticar boas obras, não adianta só crer que Deus existe, que Jesus Cristo existe, tem que obedecer os mandamentos de Jesus Cristo, tem que passar a praticar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. O inferno está cheio de religiosos. Tem religiosos de todas as seitas que existem na Terra, achavam que tendo uma religião escapariam da condenação do inferno, porém não se preocuparam em conhecer e obedecer o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Acharam que tanto faz, falavam de Jesus para eles, acharam que onde se fala de Jesus, é tudo de Jesus. Prezado ouvinte, ponha em prática na sua vida o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Leia e obedeça o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Passe pelo plano de salvação que Jesus Cristo deixou escrito no verdadeiro Evangelho dele. Você tem que se arrepender dos pecados, você tem que confessar os seus pecados para Jesus Cristo. Não se confesse para homens. Homens não podem salvar ninguém da condenação do inferno. Se batize do jeito que Jesus Cristo mandou você fazer o batismo. Leia na sua Bíblia agora, Marcos 16, versículo 15. Jesus deixou escrito para você assim: quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Será condenado a ir morar no inferno. Jesus não disse assim: quem crer que eu existo será salvo. Jesus não disse assim: tenham uma religião que vocês serão salvos. Quem quer se salvar da condenação eterna no inferno, tem que passar a obedecer o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Procure uma verdadeira igreja evangélica. Faça o verdadeiro batismo que Jesus Cristo mandou você fazer. Jesus não mandou batizar bebê. Bebê não tem pecados para se perdoar. Criança quando morre não vai morar no inferno. De jovem até idoso quando morre sem a salvação vai morar no inferno. No inferno não tem uma placa escrita assim: é proibido a entrada de jovens. Todos os que morrem sem a salvação que é dada de graça por Jesus Cristo, vão morar no inferno sem Deus. Sempre estarão pagando a pena máxima, não tem mais saída, caiu no inferno já era. Jesus disse assim do inferno no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46, no inferno os vermes nunca morrem. O fogo do inferno nunca se apaga. Não adianta não crer no que Jesus falou, isso não vai mudar nada o destino de ninguém. É só Jesus Cristo que pode salvar a alma da condenação do inferno. Não tem outra escapatória. Pense nisso, ouvinte.